E numa outra ocasião, já dentro da Ordem Franciscana Secular, que é a Ordem Franciscana Secular também, eu fui convidado para assistir alguns encontros, e eu ia lá, assistia um encontro, o outro, o ministro já começou a dizer assim, você, leia aqui para nós não sei o quê. O que você acha disso? Eu pedia para eu comentar, e eu comecei a comentar, a pessoa, opa, esse cara aqui, aí começaram a me puxar, entendeu? Aí surgiu a oportunidade de fazer uma missão na Bahia. Aqui da onde a gente está, no Rio de Janeiro, para a Bahia não é tão longe, mas lá de Itajaí, Santa Catarina, para a Bahia, né? Foi uma viagem de 3 dias dentro de um ônibus, né? 3 dias dentro de um ônibus. A gente foi até a cidade de Xique-Xique, na Bahia, onde nós ficamos ali cerca de uma semana visitando as famílias, benzendo as casas, né? Ouvindo as necessidades das pessoas, fazendo celebrações também da palavra, né? Na falta de um sacerdote, fazia a celebração da palavra, distribuía a Eucaristia, né? Fazia as rezas de terço nas casas, enfim. Foi uma experiência muito rica para mim, foi muito importante para mim, porque eu pude desenvolver essa questão de apostolado, de estar à frente de uma comunidade, de saber que aquela sua palavra não é sua, é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo que você está levando para as pessoas. Então foi uma missão, uma semana lá, né? Pouco mais de uma semana, talvez uns 10 dias lá, mas para ir, para voltar, levou uns 15 dias, porque como eu falei, né? Só 3 dias de viagem, né? Mas foi muito bacana mesmo. Então, essa questão das missões que eu fui recebendo, uma missão para ir lá para o mato, lá para o Castelhano, outra missão para ir para a Bahia, uma cidadezinha pobre, de seca, de casas de taipa, assim, de extrema pobreza mesmo, assim, de você ver uma realidade que a gente lá no Sul não estava habituado, não estava acostumado. E, assim, a alegria das pessoas ao receberem o missionário. O missionário hoje vai almoçar na minha casa. Aquela comidinha simples, aquela coisa simples. E você ir lá e com muito gosto fazer a oração, abençoando a comida. As crianças, né? Você saía na rua assim, fazia aquele volume de crianças aqui, sabe aquele mar de crianças que vinham assim agarrar na perna do missionário. Missionário, missionário. Isso aqui. Porque a sede que o povo tem da palavra de Deus. Não é você, não é a sua pessoa, você não vale nada, mas é a sede que o povo tem da palavra de Deus. E de você poder colocar a mão na cabeça de cada criança daquela ali e dizer assim, Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. Não sou padre, não era padre, não era seminarista, não era nada. Eu sou um católico batizado, discípulo missionário, como diz o Papa Francisco. Então é importante você fazer apostolado, né? E falei da ordem franciscana. Em pouco tempo, a Carol falou aqui no começo, né, que a gente tem um período de formação, né? E depois do período de formação a gente faz a nossa profissão. Eu fiz logo a profissão perpétua, eu não fiz a profissão provisória para um ano depois fazer a perpétua, eu fiz direto a perpétua. E pouco depois da minha profissão fui convidado, né, para ser ministro. Mas aí tem que ter uma eleição, né? Não é assim. Mas as pessoas já, não, você podia ser um ministro, você... Gente, eu estou entrando agora, né? Não, mas você podia ser um ministro, porque o nosso ministro, ele já está no 2º mandato e não pode ser eleito um 3º mandato. Segundo as regras, as normas da UFS, não pode assumir 3 mandatos. E não tem ninguém aqui capacitado. Eu falei, eu sou capacitado? Eu? Né? Vocês estão loucos? Né? Aí teve a eleição e fui eleito ministro da Fraternidade São Luquésio e Bonadona de Balneário Camboriú, da Ordem Franciscana Secular. Então, foi uma responsabilidade muito grande, né? Foram alguns anos à frente da fraternidade, conduzindo aquele grupo de pessoas, né? E fizemos muitas coisas bacanas, fizemos retiros, fizemos passeios, né? E a instrução assim mais doutrinal eu trouxe para dentro da fraternidade. Só que assumindo a fraternidade vieram algumas outras coisas. Primeiro que tinha uma coluna no jornal, era a coluna Paz e Bem, dentro do jornal, um jornal chamado Família Paroquial. O jornal Família Paroquial, ele era um jornal que não era de uma paróquia, mas várias paróquias de várias cidades diferentes da região recebiam aquele jornal. Aí, então, fui convidado pelo ministro anterior a assumir, né, o artigo. Então, todo mês eu tinha que
escrever um texto de espiritualidade franciscana, mandar para o jornal e era publicado.